um subconceito da teologia sistemática, que a gente tem a ideia de cosmovisão cristã, que é a maneira como nós interpretamos o mundo a partir de um coração transformado por Cristo. A teorreferência é algo que está dentro dessa cosmovisão cristã, que é quando nós temos a Deus como a referência da nossa vida. E esse é um grande desafio para nós, porque muitas vezes nós somos tentados a perdermos essa ideia de Deus como referência para nós. E aí nós colocamos nós mesmos como referência, colocamos o mundo em que nós estamos como referência, nós colocamos as nossas ideologias políticas como referência. Deixa eu abrir um parênteses. Você lembra nas eleições quanta gente parou de falar com gente até mesmo da própria família, porque ia votar num candidato diferente? Ou seja, quando a referência deixa de ser Deus, tudo na nossa vida se desconfigura, porque a razão de existir da nossa vida é glorificar a Deus. Ou seja, o que é glorificar a Deus? É ter uma vida que aponta para o alto. Esse é o conceito de glorificar a Deus. Muitas vezes a gente acha que, eu quero glorificar a Deus como um conceito abstrato. Não podemos ter como um conceito abstrato. Uma vida que glorifica a Deus é uma vida que aponta para Deus, que mostra que Deus é Senhor, que Deus nos ama e que Ele enviou o Seu Filho Jesus para morrer por nós. Então, quando nós temos uma vida que aponta para Deus, as nossas vocações, elas são ressignificadas, as nossas relações são ressignificadas, a maneira como nós lidamos com o dinheiro, com os nossos bens, tudo isso é ressignificado, porque Deus se torna a nossa referência e nós passamos a ter uma vida que aponta para Ele. Hoje, em especial, nós vamos trabalhar um tema muito sensível. E eu preciso dizer para você que é de fato muito sensível. Semana passada a gente falou sobre quando a referência sou eu. E a gente usou aquele texto de João, capítulo 4, da mulher samaritana, que foi buscar água no poço, e que naquele encontro com Jesus revelou que ele sabia quem era aquela mulher. Aquela era uma mulher traumatizada, porque já tinha tido 5 esposos, e aquele que estava com ela agora não era seu marido. Era uma mulher rotulada, era uma mulher muito frustrada, e Jesus, ele mostra para ela que ele deveria ser a referência da sua vida, e não seus traumas, e não seu passado. Então a gente falou, quando a referência sou eu, esse é um problema. Hoje a gente vai falar sobre um segundo problema, quando a gente pensa sobre teorreferência, que é quando a referência é o meu sentimento. E aí, note bem, porque os nossos sentimentos, eles são voláteis. Eu posso confessar um pecado hoje para vocês? Posso confessar? Posso abrir meu coração, gente? Sim ou não? Preciso ouvir. Sim ou não? Posso? Sim, beleza. Eu acordei hoje de manhã, falei até isso agora de tarde para minha esposa. Eu acordei hoje de manhã, um frio, nublado, aquela chuvinha fina, e eu pensei assim, puxa, você já sabe o restante, né? Você conhece esse sentimento? Puxa vida, Senhor. Mas por que, gente? O que bateu no meu coração? Um sentimento de desânimo, não é? E quantas vezes os sentimentos batem no nosso coração e eles ofuscam a nossa visão, e eles limitam o nosso raio de ação, e eles nos prendem, e eles, o que é pior agora,
nos dão uma falsa visão do mundo e da realidade. Sim, os seus sentimentos levam você a ter, muitas vezes, uma interpretação errada do mundo. E esse texto, hoje, vai mostrar para nós exatamente isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, um texto que você conhece muito bem quando Jesus anda por sobre as águas, ok? Vamos lá? Só que esse texto eu quero que a gente faça um exercício. Você achou que ia ser tranquilo? Não. Eu quero que você, se você estiver aí com a sua Bíblia e tiver uma caneta, eu quero que você marque os sentimentos que você identificar nessa passagem, ok? Eu quero que você frise os sentimentos que você identificar nesse texto que a gente vai ler. Preste atenção aí. Mateus 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: vamos ler juntos? Verdadeiramente és filho de Deus. Vamos lá, jogo rápido. Quais são os sentimentos que você conseguiu identificar nessa passagem? Hoje a mensagem é interativa, hein? Oi? Medo, aterrados, né? Essa palavra aterrados é meio que, caramba, né? Você sentiu pequenininho ali, né? Aterrados, medo, coragem, tem de bom ânimo, né? E a gente fala tem de bom ânimo para alguém que está o quê? Desanimado, com medo. Olha, vamos lá, isso, vamos em frente. Mas talvez o sentimento que ganhe mais destaque aqui nesse texto seja de fato o medo. Só que você percebeu, aí vem o detalhe do texto. Coloca aí o versículo 26 para nós, por favor. Preste atenção aqui, porque o medo, olha só o efeito do medo na vida dos... Gente, era um bando de homem naquele barco. Era um bando de homem. Porque você sabe que homem, quando está com homem, geralmente todo mundo é machão, né? Todo mundo é fortão, pá, não sei o quê. Homem não chora, que isso, tá, não sei o quê. Só que todo mundo ficou com medo. E olha só, o medo causou uma distorção da realidade. Era Jesus que vinha ao encontro deles, e quem eles acharam que era? Um fantasma. Gente, que loucura. Que loucura. Percebe? Percebe que o medo, ele levou o coração daqueles homens a terem uma visão completamente distorcida do que estava acontecendo.
Quando eu era pequeno, eu morria de medo de dormir, quando eu era criança. E eu me lembro uma vez, minha avó, talvez ela esteja assistindo agora. Minha avó, ela era uma irmã fervorosa da Assembleia de Deus. Aquela que o coque, quando abre assim, o cabelo bate no chão. Isso, minha avó. Minha avó não sabe ler, gente, mas conhece mais a Bíblia do que eu. Aí você já entende qual é a situação aqui. Minha avó, eu com medo, tal, eu tinha que dormir às vezes na casa dela, meus pais participavam do encontro de casais, tal. Minha avó falou assim: não, meu filho, tranquilo. Hoje à noite a gente vai na minha igreja. E aí, no meio do culto, de repente, minha avó me pegou pelo braço, me levou lá na frente e falou: pastor, ora pelo meu filho, pelo meu neto, que o meu neto tem medo de dormir de noite. E o pastor, lá era uma prática da igreja deles, né? Pegou um óleo, botou na mão, botou na minha cabeça, orou por mim. E eu saí da igreja naquele dia, Denilson, efusivo. Olha aí um sentimento, hein? Eu saí assim, eu deveria ter uns 6 anos de idade. Eu saí, pastor, orou por mim, não tenho mais medo. Acabou. E realmente, não lembro mais de ter tido medo. Por quê? Aquela convicção de que Deus estava comigo me fez ressignificar as minhas noites, que eram até então longas e marcadas pelo medo, agora se tornaram noites de descanso, porque Deus estava comigo. Não sei se você percebeu, mas esse texto ele fala muito sobre esse problema e quando a referência ao nosso sentimento. Eu queria perguntar a você, quando foi a última vez que um sentimento, de alguma maneira, mexeu tanto com você, a ponto de você ter uma visão equivocada da realidade? Na Bíblia a gente encontra vários exemplos. Por exemplo, no Antigo Testamento a gente tem um exemplo clássico de Elias. Uma mulher decidiu mandar matar Elias, que era um profeta. E Elias foi um homem tremendamente usado por Deus. Elias, quando sabe que aquela mulher havia mandado matá-lo, ele sai, ele foge, ele caminha pelo deserto sem comer e ele se esconde numa caverna. E depois de todo o processo terapêutico de Deus ali naquela caverna, Deus chama ele para fora e fala para ele assim: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele abre o coração: olha, estão tentando me matar, todo mundo me abandonou, eu estou sozinho, querem tirar minha cabeça, e eu não sei mais o que fazer. E Deus fala para ele assim: olha só, você não está sozinho. Existem muitos joelhos que não se dobraram. E você vai sair daqui dessa caverna e você vai ungir reis, você vai ungir homens de Deus. Há uma obra a ser feita. Elias na caverna achava que ele estava sozinho. Mas quando Deus vai ao seu encontro e o chama para fora, ele percebe que o mundo que ele criou aqui dentro não correspondia com a realidade. Jesus ele havia acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Nesse texto, ele alimentou uma grande multidão. E depois desse evento, o que estava acontecendo? Ele ordena que os seus discípulos entrassem no barco e que eles fossem para o outro lado do mar. E aí, só abrindo um parênteses, já expliquei isso aqui. Isso não era um mar, tá? Esse é um lago que tem vários nomes. Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, tem vários nomes esse lago, porque ele é um lago tão grande que você não vê o outro lado do lago. Então, ele aparenta ser realmente um mar. Então, dependendo do lugar onde você estava,
você estivesse, aquele lago tinha um nome diferente. Jesus, ele manda que os discípulos entrem no barco e sejam levados, então, para o outro lado. Ele despede a multidão, Jesus sobe no monte, a fim de orar sozinho, e durante a noite, no meio da madrugada, os discípulos, eles enfrentam uma forte tempestade. As ondas são grandes, eu fico imaginando os relâmpagos e o medo toma o coração daqueles discípulos. E o texto fala que na quarta vigília da noite, Jesus, ele usa o seu método particular, né? O Jesus Bolt, foi péssimo essa, né? o Aerochrist, né? Ele vai andando por sobre as águas. E aí ele, quando se aproxima daquele mar, daquele barco, os discípulos se assustam e, como nós vimos aqui, imaginam que ele fosse um fantasma, mas depois reconhecem que era Jesus. E Pedro lança uma seguinte questão: se és tu mesmo, permita que eu também ande por sobre as águas. Esse texto ele fala, em primeiro lugar, a respeito do sentimento do medo. Perceba, olha o que diz o versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, ou seja, chuva, vento contrário e onda. E na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficam aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Perceba uma coisa, é que os nossos sentimentos, eles são muitas vezes alimentados por uma falsa visão da realidade. Nós temos uma percepção limitada da realidade. Você está aqui agora no bairro da Taquara, mas você não sabe o que está acontecendo na Taquara. Você sabia que nessa última noite, na estrada da Meringuava, teve uma situação caótica? Você sabia? Você mora na Taquara, como é que você não sabe? É porque você tem uma visão limitada da realidade. Sabia que a polícia teve que ir lá com aqueles carros fortes, tal, conter uma situação super complicada que aconteceu por lá? E por que a gente não sabe disso? Porque apesar de estarmos na Taquara, nós temos uma visão limitada da realidade. Você está aqui agora e você não vê o que está acontecendo ali fora. Você consegue perceber o que está diante de você. Essa é a realidade da nossa vida. Nós não somos pessoas oniscientes. Esse é um atributo de Deus, que Deus não compartilha conosco, apesar de muita gente achar que é onisciente, mas não é. E quando nós estamos, muitas vezes, assim como esses discípulos, no meio de uma tempestade, sim, o nosso coração, ele pode ser dominado pelo medo, porque a nossa visão, ela é limitada. Assim como aqueles discípulos que inicialmente pensaram que Jesus era um fantasma, eu e você, muitas vezes, também podemos ter uma visão distorcida da realidade quando nós estamos com medo. Os nossos sentimentos, eles são muitas vezes alicerçados em percepções momentâneas que são muitas vezes distorcidas. Por exemplo, o medo daqueles discípulos, ele foi um medo real, mas a interpretação do que estava acontecendo era uma interpretação errada. Em momentos de dificuldade, a nossa visão ela pode se estreitar. E isso nos leva a conclusões limitadas e equivocadas.
Jesus andava por sobre o mar com o intuito de estar com os discípulos. Percebe? Jesus andava por sobre o mar com o intuito de estar com seus discípulos. Mas os discípulos, porque havia uma tempestade, um vento contrário, ondas fortes, acharam que era um fantasma. A gente precisa lembrar todos os dias que os nossos sentimentos, eles não são infalíveis. Eles podem nos enganar e nos fazer muitas vezes enxergar aí fantasmas no lugar até mesmo do próprio Senhor Jesus. Onde nós, por exemplo, deveríamos identificar essa presença de Jesus. Isso acontece porque quando nós baseamos as nossas ações em sentimentos, nós colocamos a nossa vida num terreno muito oscilante, como uma gelatina. Você percebeu qual foi o chamado de Jesus aos discípulos? Ele fala assim: aquele que constrói a casa por sobre a areia, vem as tempestades que dão com ímpeto contra aquela casa e a derrubam, porque ela não está solidificada sobre um forte alicerce. Mas aquele que constrói a sua vida sobre a rocha, podem vir os ventos, as tempestades, as ondas, que darão com ímpeto contra aquela casa, que permanecerá de pé. Eu preciso dizer uma coisa muito séria aqui para você. Você precisa entender que sim, nós muitas vezes nos depararemos com os nossos sentimentos. Eles são reais, eles são presentes, estarão presentes por toda a nossa vida. Mas, antes dos seus sentimentos existirem, Deus já era a rocha. O firme fundamento da existência humana. O firme fundamento do mundo. O originador da história. Aquele que criou todas as coisas. Eu me lembro daquele texto quando Deus chama Jó para um bate-papo. Aonde você estava, Jó, quando eu lancei os firmamentos da terra? Aonde você estava quando eu coloquei as estrelas no céu? Então, a gente precisa entender que sim, os nossos sentimentos, eles sempre se farão presentes na nossa história, mas antes dos nossos sentimentos existirem, Deus já era Deus. E nós podemos descansar nele, que antes dos nossos sentimentos, há aquele que sustenta todas as coisas. Entenda, porque quando o medo nos domina, e esse é um problema, nós nos esquecemos das promessas de Deus. Nós nos esquecemos que Deus, ele tem um plano para a nossa vida e que a sua vontade prevalecerá sobre nós. Porque o medo, ele tem o poder de nos paralisar e de nos fazer esquecer das promessas do Senhor. A solução para o medo, e aí entenda, não é negar as nossas emoções, mas é redirecionar as nossas emoções. Você não pode negar a sua emoção. E Jesus, ele não diz isso para nós em momento algum. Muito pelo contrário. A gente precisa apresentar as nossas emoções diante de Deus. Porque nós somos humanos, nós somos seres falíveis, nós estamos suscetíveis às diferentes situações da vida. Mas o que nós faremos com isso? Nós precisamos apresentar isso diante do Senhor. Pai, estou com medo. Pai, estou preocupado. Pai, estou ansioso. Eu estou tenso com o dia de amanhã. Eu estou preocupado com o que vem a seguir. Sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, seus problemas por meio das súplicas, para que a gente encontre graça em ocasião oportuna. Faça conhecido diante de Deus
aquilo que te causa medo hoje. O texto ele continua e ele fala para nós acerca de um segundo sentimento nessa passagem, que é o sentimento da dúvida. Note bem como o medo e a dúvida, eles são quase que irmãos. O versículo 28, ele fala o seguinte, se puder colocar aqui, versículo 28, queria que você lesse comigo, versículo 28 a 31, vamos lá? Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor... Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, o 31 também. E prontamente Jesus, estendendo a mão, quero fazer uma pergunta a você, porque eu sei que você é uma pessoa inteligente e atenta. Quando a dúvida se infiltrou no coração de Pedro? Volta lá, por favor. Estou dando trabalho hoje para o pessoal da transmissão. Volta lá. Volta lá no 30. Isso. Olha aí. Olha aí. Quando que a dúvida se instaurou no coração de Pedro, gente? Quando ele tira o olhar de Jesus e olha para as circunstâncias, para a situação. Percebeu? Gente, isso é muito sério. A gente precisa falar sobre isso. Porque não é isso que muitas vezes acontece na nossa vida? A gente tira o nosso foco de Jesus e a gente começa a olhar para o que está acontecendo, para o vento, para a tempestade, e aí o nosso coração vai olhando para isso e a gente vai sendo acuado. E o medo, ele toma conta, ele suga todo o nosso coração. A dúvida se infiltra quando nós tiramos os olhos de Jesus e focamos nas circunstâncias. Pedro, ele começou a afundar quando ele tirou os olhos de Jesus e ele olhou para a força do vento, para a força das ondas, e essa dúvida começa a crescer em nós quando a nossa atenção se desvia de Jesus e se fixa nas dificuldades que a gente tem ao nosso redor. Eu sei, você tem dificuldades em volta de você, só que se você olhar para essas dificuldades, você vai esmorecer. Se você focar o seu olhar nessas dificuldades, você vai se desanimar. Essa tem sido a realidade de muitas pessoas. Você tem um Senhor, você tem um Salvador, você tem um amigo verdadeiro que está com você todos os dias, em todos os momentos. Entenda, é natural nós muitas vezes sentirmos medo diante das circunstâncias adversas, mas a chave está em aonde nós fixamos o nosso olhar. Para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado? Para Jesus ou para as circunstâncias da sua vida? Olhe para Jesus. Você volte para Jesus. Descanse em Jesus, porque Ele está presente. Ele está ali. Ele está com você. Ele jamais te abandona. Ele jamais se esquece de você. E entenda, Jesus nunca chega atrasado. Os nossos sentimentos de insuficiência, eles são superados pela graça e pelo poder de Jesus. Porque quando eu e você nos sentimos pequenos, insuficientes, sobrecarregados, nós precisamos nos lembrar que a graça e o poder de Jesus são suficientes para nós. Você se lembra de Paulo? Paulo, ele orou pedindo que Deus tirasse aquele espinho na carne. Os estudiosos bíblicos dizem que muito provavelmente, existem vários motivos, mas talvez o mais forte seja que ele tivesse um problema crônico de coluna.
E ele ora, orei 3 vezes para que o Senhor tirasse esse espinho da carne. E a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Gente, olha aqui para mim. Quais foram as lições que aqueles discípulos aprenderam quando aquela tempestade cessou? Porque eles se sentiram ali pequenininhos. Eles se sentiram completamente fracos. Eles aprenderam que a graça de Jesus, que o amor de Jesus, que a presença de Jesus basta, é suficiente para eles. Nós somos insuficientes, e essa é uma realidade. Mas a nossa insuficiência, a nossa pequenez, não é o final da nossa história. Porque Deus decidiu entrar na nossa história. Deus decidiu vir ao nosso encontro. Deus decidiu, através de Cristo Jesus, entrar no nosso coração e mudar a nossa vida. Nós somos insuficientes de conseguirmos, somos incapazes de conseguirmos obter a nossa salvação. Mas Deus decidiu vir ao nosso encontro enviando seu Filho Jesus. Jesus entrou na nossa vida, no nosso coração e nos salvou. Entenda uma coisa muito séria que eu vou falar para você. Porque a fé em Jesus, ela nos chama constantemente a olharmos para Ele, não para as ondas ao nosso redor. Se você pudesse hoje denominar as ondas que estão ao seu redor, qual seria o nome que você daria para cada uma delas? Se hoje você pudesse colocar um nome, por mais que você não veja, né, no vento que bate em você, qual o nome que você daria para esse vento? A verdadeira fé nos chama a manter os nossos olhos fixos em Jesus, independentemente das circunstâncias. Em terceiro e último lugar, esse texto, ele começa falando sobre o sentimento do medo. Depois ele fala sobre esse sentimento que a gente tem da dúvida. Mas eu quero chamar isso também de um sentimento, e eu vou explicar para você. Esse texto ele fala também sobre o sentimento da adoração. Talvez eu nunca tenha trabalhado com vocês a ideia de adoração como um sentimento. Porque, de fato, o sentimento ele é algo volátil. Mas entenda o que eu quero falar aqui por adoração. Coloca aí o versículo 32 e o 33 para nós, por favor. Versículo 32 e 33. Vamos ler juntos? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. 33. E os que estavam... A verdadeira adoração, ela surge, ela emerge, ela aparece quando nós reconhecemos a soberania de Jesus na nossa vida. Quando nós reconhecemos que Ele é soberano, que Ele é Senhor sobre a nossa vida, que Ele nos sustenta, que Ele está acima de tudo na nossa vida, brota no nosso coração esse desejo de adorá-lo. Quando nós reconhecemos que Ele é soberano, essa adoração nasce. Essa adoração genuína, ela vem desse reconhecimento de que nós estamos diante de um Deus que é grande, que é santo, santo, santo. Adorar Jesus é uma resposta natural quando nós entendemos que Ele é Deus. E aí entenda, porque os nossos sentimentos, que muitas vezes estão desordenados no nosso coração, e eu falo isso porque muitas vezes a gente está vivendo uma confusão interna, uma confusão de sentimentos aqui dentro. Mas os nossos sentimentos, eles se alinham corretamente quando nós somos levados a uma adoração genuína e verdadeira a Deus. Perceba, quantas pessoas perderam o chão, mas ao se voltarem para o Senhor,
a vida delas ganha um novo significado, uma nova direção. Gente, eu já contei para vocês a história do meu pai. Quando meu pai teve um encontro com Jesus, e um médico falou para ele, cara, ó, você, do jeito que tá, você vai morrer. E naquela época, um amigo do meu pai o convidou para um encontro de casais, e naquele encontro de casais, meu pai teve um encontro com Cristo, e aquele desespero, e aquele medo da morte, e aquele medo do que vai ser da minha vida, o que vai ser da minha família, o que vai ser do meu filho pequeno, tudo isso foi realinhado. Porque é isso que acontece quando Jesus está no centro do nosso coração. Quando nós o adoramos, os nossos sentimentos se alinham corretamente quando nós somos levados a uma adoração genuína. Porque adorar a Jesus, e aí entenda, algo muito sério que eu preciso explicar aqui para você. Adorar a Jesus nos leva a duas realidades muito importantes. Primeiro, a entendermos quem Ele de fato é. Ele é Senhor, Ele é o Filho de Deus. Quando nós adoramos a Jesus, a natureza dele é revelada, nós somos lapidados por Deus, porque quanto mais nós o adoramos, mais nós compreendemos o seu poder, o seu amor, e isso nos fortalece para que a gente enfrente as tempestades da vida. Mas quando nós adoramos, nós também somos levados a uma experiência mais profunda com Jesus, porque Ele se torna mais real, mais presente na nossa vida. A gente consegue identificar a presença dEle nos mínimos detalhes da nossa caminhada, cuidando das coisas que são tão pequenas, e a gente vê, caramba, olha só como Deus é bom, como Ele está presente nisso que é algo tão pequeno. Ele está lá preparando tudo. Mas há uma segunda perspectiva que a adoração genuína me leva a experimentar. Primeiro, entender quem é Jesus, mas em segundo lugar, entender quem eu sou aos olhos de Jesus. Quem eu sou aos olhos de Jesus? Eu sou um filho amado. Eu fui alcançado por Ele. Ele morreu naquela cruz por me amar, para que eu pudesse ser trazido para perto, para que eu experimentasse a vida dele na minha vida, para que eu tivesse um novo coração e eu vivesse por meio dele e para ele, para que eu pudesse entender que eu não estou mais sozinho, que eu faço parte da família de Deus, que eu sou amado, que eu fui justificado, que eu fui lavado, redimido. Eu agora não estou mais perdido no mundo, a minha vida não está mais vazia de significado, não. Eu sou filho de Deus, amado por Ele, sustentado por Ele. E eu um dia estarei eternamente vivendo face a face com Ele, adorando ao Cordeiro que venceu. Essa é a realidade da nossa vida. Quando nós adoramos a Jesus, nós entendemos quem Ele é, quem Deus é, mas nós passamos a entender também quem nós somos. Preciso te dizer uma coisa muito séria aqui. Quando o medo e a dúvida tomam o nosso coração, nós nos sentimos pequenininhos, como aqueles discípulos se sentiram. E talvez hoje seja assim que você se sinta em alguma realidade da sua vida. Mas sabe o que Jesus está chamando eu e você a fazermos? A darmos um passo, a andarmos por sobre as águas, não olhando para o vento, para as ondas, mas fixando o nosso olhar em Jesus. Terça-feira eu contei uma história aqui no nosso culto, que eu queria contar de novo aqui para você. Nas grandes guerras mundiais, existiam pilotos de avião que eram chamados de kamikazes.
O kamikaze, ele era um piloto que tinha uma missão. Ele sabia que às vezes no final da guerra, as munições dos aviões já tinham acabado. O kamikaze, ele usava o seu próprio avião como uma bomba para explodir alguns pontos de guerra. Só que o kamikaze, quando ele estava no ar, e aí entenda, ele tinha ali no radar do seu avião um ponto à frente do radar que ficava piscando. Esse ponto simbolizava, sabe o quê? O ponto de retorno. Ele sabia que se ele passasse daquele ponto de retorno, ele não teria mais combustível para voltar e pousar de novo. Aquele kamikaze podia a qualquer momento desistir da sua missão e voltar. Tudo bem, ele seria preso, mas ele podia fazer isso. Mas ele sabia que se ele passasse daquele ponto de retorno, não ia ter volta. Preciso te dizer uma coisa. A vida com Jesus é assim. A gente precisa passar do ponto de retorno. Ou Jesus é tudo para nós, ou Ele é Senhor da nossa vida, ou nós somos incrédulos. Ou nós cremos em Jesus, ou nós não cremos nele. Quando a gente passa do nosso ponto de retorno, nós dependemos dele, nós descansamos nele, nós aprendemos a viver debaixo da soberania dele. Há um filósofo chamado Søren Kierkegaard, que foi um filósofo cristão. Søren Kierkegaard, ele disse certa vez o seguinte, que a fé, ela é um salto no escuro. Quando nós saltamos, a gente não sabe aonde essa vida com Cristo nos levará. E de fato, a fé em Jesus é um salto no escuro. Hoje, Jesus chama a mim e a você a andarmos por sobre as águas, a passarmos do ponto de retorno, a darmos o salto no escuro. Para onde Jesus te chama? Vá. O que Jesus espera de você? Faça. Qual é o sentimento que precisa ser ressignificado no seu coração? Se volte para Jesus e creia nele e descanse nele de todo o seu coração. Eu queria terminar deixando aqui para você 4 questões. Geralmente eu deixo 2, né? Mas hoje eu quero deixar 4 questões aqui para você refletir. E depois eu vou postar essas 4 questões lá no grupo da igreja para facilitar ainda mais para você. Primeira pergunta é: quais são as tempestades que você está enfrentando atualmente? E de que maneira você tem permitido que o medo e a dúvida direcionem as suas ações? Como que a presença de Jesus pode transformar a sua resposta a essas dificuldades que você está enfrentando hoje? Em segundo lugar, em momentos desafiadores, você tende a focar mais nas circunstâncias ao seu redor ou em Jesus? O que você pode fazer para redirecionar o seu foco e manter os seus olhos fixos em Jesus? O que você pode fazer hoje para ter o seu olhar fixo em Jesus? Terceiro lugar, quando você enfrenta sentimentos de insuficiência, de se sentir pequeno, de dúvida, como que você pode se lembrar da suficiência, da graça e do poder de Jesus? Essa história que a gente leu hoje aqui, o que essa história de Pedro andando por sobre as águas ensina você sobre a importância de clamar a Jesus em tempos de fraqueza? Quais são as lições que essa passagem ensina você a clamar em tempos de fraqueza? Em quarto e último lugar, de que maneira essa adoração
genuína, verdadeira a Deus, essa adoração de todo o coração, pode hoje reorientar os seus sentimentos e alinhar o seu coração com a verdade de quem Deus é. Como que você pode hoje cultivar, de maneira prática, um coração de um adorador, reconhecendo Jesus como o Deus soberano em todas as áreas da sua vida, mesmo diante das situações mais desafiadoras que talvez você esteja enfrentando hoje? Como ter um coração de um adorador diante das dificuldades? Ande por sobre as águas, olhe para Jesus, passe do ponto de retorno, dependa de Jesus, dê o salto no escuro, porque Jesus é o seu sustento. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Eu gostaria de fazer um apelo e chamar aqui à frente aqueles que gostariam de uma oração. Mas eu entendo que todos nós, em alguma área da nossa vida, a gente precisa romper com os nossos medos. Eu queria terminar esse culto hoje de uma maneira diferente. Queria que a gente pudesse ficar de pé, que a gente como igreja pudesse estar junto aqui na frente, todos nós aqui, que a gente esteja aqui juntos como irmãos, como igreja do Senhor Jesus, pedindo a Ele que nos ajude diante dos desafios que a gente tem, diante das lutas que a gente tem, diante dos sentimentos que muitas vezes tomam o nosso coração, diante dos medos que muitas vezes tentam reorientar a nossa vida e trazer uma visão equivocada de quem nós somos. O medo, ele não tem o poder de dizer quem você é. Jesus diz quem você é. Você é filha, filho de Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, ela jamais volta vazia, mas ela cumpre o Teu propósito. Senhor, existem pessoas aqui nessa noite que precisam dar um passo de fé e andar por sobre as águas, crendo em Jesus de todo o coração. Ó Pai, vem reorientar o nosso medo, as nossas dúvidas. Retira, Senhor, isso do nosso coração. Vem moldar, vem lapidar o nosso coração, porque nós queremos ter um coração de adorador, um coração que é voltado para Jesus. Nós queremos, Pai, que a nossa vida aponte para Cristo. Nós não queremos que a nossa vida seja marcada pelo medo, pela dúvida ou por outros sentimentos que muitas vezes tentam marcar o nosso coração e limitar os nossos passos. Mas nós queremos, Pai, aprender a descansar em Jesus, em crer em Jesus e caminhar na direção que Ele mesmo tem para nós. Pai, vem lapidar o nosso coração. Aumenta a nossa fé, Senhor. Ó Deus, eu sei que esse é um pedido muito difícil e muito desafiador. Porque quando a gente pede que o Senhor aumente a nossa fé, geralmente o Senhor não nos dá situações fáceis. Mas o Senhor nos coloca em terrenos desafiadores. Mas é o que a gente quer, Senhor. Nós queremos viver pela fé, caminhar pela fé. E queremos que a nossa vida aponte para Ti, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos ter um coração de adorador. Ó Deus, sustenta o nosso coração, sustenta a nossa vida e nos leva, Senhor, na direção que o Senhor mesmo tem preparado para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque nós somos Teus filhos, amados, e o Senhor está nos sustentando em todo o tempo, nos levando pela mão. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, com gratidão no nosso coração. Amém, amém, amém. Pastor Rafael, vamos receber a bênção de Deus nesse momento, irmãos.
E agora, meu irmão, minha irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito, sejam com você, com a sua casa, com a sua família, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Você pode dar um abraço no seu irmão, na sua irmã. Vamos caminhar por sobre as águas, vamos caminhar pela fé, vamos olhar para Jesus. Vamos passar do ponto de retorno e viver a vida que Deus tem para nós. Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém.